Olá, bem-vindo a essa aula. Eu sou a Fátima, artesã responsável pela Timarte. E agora que você já sabe fazer a marcação no seu molde e passar essa marcação para o feltro, chegou a hora de entender como riscar esse molde certinho no feltro. A primeira coisa que a gente faz quando pega um molde na mão é ler esse molde. Por exemplo, se no seu molde está escrito para riscar apenas uma vez, ou para cortar apenas uma vez, significa que este pedaço de feltro não será preenchido com qualquer tipo de enchimento. Significa que ele será usado para fazer algum tipo de aplicação ou detalhe. Agora, se esse molde estiver escrito para riscar duas vezes ou cortar duas vezes, como por exemplo a cabeça de um bichinho, o corpo de um bichinho ou de qualquer personagem, isso significa que essas partes serão unidas por uma costura e poderão ser cheias ou não, formando a cabeça do bichinho, o corpo do bichinho. Isso significa que às vezes você vai precisar riscar esse molde espelhado, para que o lado avesso do feltro fique sempre para dentro da sua peça. Eu já falei sobre o lado direito e o avesso do feltro lá no curso gratuito sobre materiais. Caso você não tenha visto, link aqui embaixo na descrição. Para você saber se você vai precisar espelhar um molde ou não, você vai ter que fazer uma leitura desse molde. Você vai precisar identificar se este é um molde simétrico ou assimétrico. Para a gente saber se o molde é simétrico, a gente precisa dobrar ele no meio. Por exemplo, aqui a gente junta orelhinha com orelhinha e a gente dobra ele aqui no meio. Tá vendo que dá certinho aqui a dobra, ó? Não tem nada sobrando em nenhum dos lados, ó. Isso significa que as duas metades desse molde são iguais, então esse molde é um molde simétrico. Ou seja, na hora de riscar ele no feltro, você pode riscar ele tanto desse lado quanto desse lado, sem ter preocupação. Já este molde, dá para perceber que ele não é simétrico só de olhar, não é mesmo? Então, vamos partir ele aqui no meio, vamos dobrar ele no meio, para a gente ter uma noção se ele é simétrico ou não. Aqui a parte de cima, parece que deu certinho, mas quando a gente vira, olha só, essa parte de baixo do molde, ela não encaixou perfeitamente. Isso significa que essa metade não é igual a essa. Então, ele é um molde assimétrico, ou seja, cada metade é diferente. Então, quando você for riscar esse molde, por exemplo, no feltro, está escrito duas vezes no vermelho, você tem que riscar uma vez desse lado, depois você precisa virar o molde e riscar novamente. Esse processo de virar o molde no feltro se chama espelhar, ou também molde espelhado. Você pode achar essa denominação em algumas apostilas e moldes pela internet. Esse coração já dá para perceber que ele tem um formato diferente, não é mesmo? Então, se eu partir esse aqui, será que ele fica simétrico? Vamos testar. Vou partir ele bem aqui no meio. Esse ladinho aqui, perfeito. Esse ladinho aqui, perfeito. Ou seja, este molde de coração é simétrico e esse outro é assimétrico devido à sua pontinha aqui de baixo. Se esse molde de coração fosse utilizado para fazer um chaveiro, ele estaria escrito aqui, ó, duas vezes no feltro. Eu vou fazer no lilás, porque senão a caneta não aparece no feltro, vocês não conseguem ver, tá? Se eu fosse fazer um chaveiro com ele, eu teria que riscar duas vezes esse molde no feltro. Como ele é um molde simétrico, ou seja, as duas metades são iguais, eu não preciso me preocupar em espelhar o feltro. Então, eu venho aqui com o molde no lado do feltro que eu considero avesso,
e faço a minha marcação. Bem rente aqui ao papel, para sair o mais certinho possível. Certo? Eu risquei esse molde uma vez. Como ele é simétrico e eu preciso de 2 corações desse para montar um chaveiro, eu posso simplesmente vir com ele do mesmo jeito e marcar aqui embaixo. E pronto. Agora eu vou recortar e unir os 2 lados do coração. Aqui eu estou cortando por dentro do risco da minha caneta. Então, esse lado eu também tenho que cortar por dentro do risco, para não dar diferença no meu molde. Para que eu possa transformar esse coração em um chaveiro, eu preciso unir o lado avesso com o lado avesso, para que esses 2 lados fiquem por dentro da peça. Como a gente trabalhou aqui com um molde simétrico, eu consigo unir essas 2 partes e não vai dar diferença na hora que eu encontrar eles, tá vendo? Ó, a junção deles ficou certinha. E como ficaria com o molde assimétrico? Lembra que quando a gente dobra aqui no meio, esse lado fica diferente, ó, ele fica com essa bordinha aqui pra fora, porque ele é assimétrico, né? Um lado é diferente do outro. Para fazer a marcação aqui neste feltro, cortando 2 vezes, primeiro eu risco deste lado. Para fazer a segunda parte desse coração, eu não posso pegar esse molde, colocar ele aqui embaixo e riscar como eu fiz com aquele ali. Para eu fazer a segunda parte desse coração assimétrico, eu preciso espelhar o meu molde. Ou seja, risquei ele aqui, tiro o molde do papel e viro esse molde. Ou seja, eu espelho o molde. E agora sim, eu vou riscar em volta de todo o meu molde de papel. Tá vendo? Aqui em cima ficou com a pontinha do coração pra cá e esse coração ficou com a pontinha pra cá. Agora a gente vai recortar e unir as 2 partes para ver como é que fica. Então, eu tenho este lado com os furinhos, que é o meu avesso, e esse lado também com os furinhos que eu considero avesso. Então, para unir, eu não vou colocar esse em cima desse, tá vendo? Que as pontinhas, elas vão ficar aqui, ó, desencontradas. Eu tenho que pegar esse molde, que tem aqui os furinhos, e virá-lo para que ele se encontre com o outro lado que tem furinhos. Tá vendo que as pontinhas já se encontraram aqui embaixo? Então, eu tenho o lado lisinho do feltro pra frente e pra trás. Ou seja, sua peça não vai ficar com o lado liso e um lado cheio de furinhos, tá? Esse foi o corte com o coração assimétrico. Eu vou fazer aqui novamente, agora utilizando o feltro estampado, que é para você visualizar melhor esse processo de espelhar o seu molde.
Quando a gente trabalha com o feltro estampado, a gente vai fazer o risco na parte de dentro ou na parte de trás. A estampa a gente bota para baixo. E eu vou fazer agora de novo com o molde que é assimétrico, tá vendo? Esse que tem a pontinha aqui pro lado. Então, eu vou riscar a primeira vez com a escrita aqui, ó, pra cima. E aí, agora, eu vou espelhar o meu molde, ó. Eu tiro ele daqui e já viro ele pra cá. Boto a escrita lá pra trás. E faço a marcação. Agora, eu vou recortar. E aqui vai ficar mais fácil de ver esse encontro. Ó, eu quero a estampa do lado de fora. Então, eu tenho que unir o avesso com o avesso, certo? Então, essa parte aqui de cima eu vou virar e colocar aqui por cima do outro. Tá vendo que ficou certinho aqui a pontinha? Se eu não tivesse feito dessa forma, ele ia ficar desencontrado aqui embaixo, ó. Tá vendo? Por isso que é muito importante espelhar o molde sempre que a gente precisa fazer essa junção de duas peças, tanto para aplicar quanto para costurar e encher. Aqui eu vou fazer o exemplo do molde simétrico, aquele que a gente não precisa espelhar, porque os dois lados do molde são iguais. Eu venho aqui e procuro qual que é o lugar do meu feltro que eu vou utilizar para colocar o meu molde. Eu não saio colocando aleatoriamente, tá? Porque a gente precisa dar uma economizada, principalmente no feltro estampado. A gente precisa ocupar todos os espaços do feltro. Aqui, com o molde simétrico, eu posso simplesmente pegar ele e riscar ele aqui sem precisar virar. Agora eu vou recortar. E agora, eu posso tanto juntar esse pedaço com esse, que vai ficar bem certinho, quanto eu posso virar esse molde de cima e juntar com o molde de baixo, que também vai ficar certinho. Uma coisa muito importante que você precisa ter em mente na hora que você for cortar o seu molde no papel é qual linha você vai seguir. Se você vai cortar exatamente em cima da linha ali do desenho, se você vai cortar para fora dessa linha ou se você vai cortar para dentro dessa linha. Independente da maneira que você escolha cortar, se começou de um jeito, vai desse jeito até o final. Por quê? Se você cortar o seu molde, vamos supor que você vai fazer aqui um coelhinho. A cabeça do coelhinho, o molde da cabeça do coelhinho, você resolveu cortar em cima da linha. O corpo você resolveu cortar por dentro da linha. E os braços você resolveu cortar por fora. Na hora que você passar esse molde para o feltro, vai dar diferença no tamanho. Vai ficar meio esquisito no final e você vai ficar se perguntando, ué, por que ficou esquisito? Então, quando for cortar o molde, começou em cima da linha, corta todas as peças do molde por cima da linha. Começou cortando por dentro da linha, termina todos os moldes cortando por dentro. Mesma coisa na hora que for cortar o feltro, mas isso aí a gente vê mais pra frente. Se no seu molde, por exemplo, está escrito cortar 4 vezes ou riscar 4 vezes,
por exemplo, no caso de bracinhos, isso significa que serão 2 peças para formar um braço e outras 2 peças para formar o outro braço. Ou seja, eles serão cortados em pares. Quando você visualizar um molde, você precisa primeiro pensar, ler e prestar atenção qual molde vai fazer parte do que na composição daquela peça. Se é braço e ele precisa ser cheio, precisa de 2 partes para cada braço. E você achando que não ia usar matemática no artesanato, não é mesmo? Se enganou. Pelo menos uma matemáticazinha básica a gente usa. Outra coisa que eu vou deixar aqui de dica, que na verdade foi uma dica que a minha mãe me deu quando ela estava me ensinando a mexer no feltro. Sim, foi ela que me ensinou. Numa época que não tinha vídeos, passo a passo, curso, nem nada disso, tá? Foi minha mãe que me ensinou assim, da cabeça dela. E uma coisa que ela sempre falava pra mim, na hora que eu ia riscar o meu molde no feltro, que é: utiliza bem o espaço. Você está com seu feltro aberto? Risca o molde de maneira que você utilize o máximo de feltro possível. Coloca o molde encostadinho um no outro, deixa um espacinho de pelo menos meio milímetro, tá? Tenta usar o bracinho, que é pequenininho, coloca nos vãozinhos do feltro. Usa retalho, porque o feltro que você comprou é dinheiro. Se você não aproveita o espaço ali do tecido e você joga pedaços grandes fora, você está jogando dinheiro no lixo. Sem contar, né, preservação ambiental, jogando lixo ali no ambiente e tudo mais, né? Então, quando você for riscar a sua peça, tenha o cuidado de pensar: ok, este corpinho cabe nesse pedaço. Preciso cortar mais uma vez. Se eu colocar ele exatamente do lado, será que eu vou estar aproveitando bem o meu pedaço de feltro? Ou se eu virar esse molde, ele vai encaixar certinho e eu vou economizar feltro? O feltro tá caro, então vamos tentar economizar. Mas a dica que eu dou é para você tentar, sabe? Otimizar ali o espaço, colocar o molde ali de maneira que você utilize o máximo de feltro possível, porque é um material que você comprou, então utiliza, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. E deixa também a sua sugestão, fala pra mim o que você tá achando dessas aulas, se você tá curtindo, se você não tá, o que dá pra melhorar. Só não me peça pra tirar latido de cachorro do fundo, porque eu ainda não consigo fazer isso, tá? A minha rua, assim, tem muito cachorro. Tá tendo obra aqui do lado e às vezes eu não consigo parar a minha linha de raciocínio por causa de uma martelada, porque senão quebra, eu tenho que começar tudo de novo. Às vezes eu nem escuto o que tá batendo. Então assim, eu já peço desculpa, eu sempre falo isso. Eu tô tentando dar o meu melhor pra não ter tanto barulho de fundo. Estou usando o microfone, olha o microfone. Estou usando o microfone pra minimizar, só que às vezes não tem jeito, tá? E é isso. Qualquer coisa deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? E até a próxima aula.